Oi pessoal, eu sou a Daiane. Eu sou o Daniel. Gladson. E a gente é do canal História Barbárie. E hoje a gente vai falar com vocês sobre a invenção da fábrica. Mas antes de entrar nisso, aquele merchan básico, né? A gente tá em todas as redes sociais, né, pessoal? Isso. No Instagram, No no Twitter. Twitter, no Facebook. Então, né, escolha a sua rede. Ou se você quiser divulgar nas três, enfim, melhor ainda pra nós. Curte lá, né? Curte, e compartilha. Comenta. Que é bem importante a gente conseguir, né, chegar a um número maior de pessoas. Então, contamos com vocês lá. Como é que é? Aqui, compartilha. Igual os adolescentes fazem. Bom, então vamos lá. E esse tema hoje, então, é a invenção da fábrica, né? E ele tá dentro de um contexto de revolução industrial, na verdade, né? Sim. A revolução industrial é um assunto muito complexo, daria para fazer muitos vídeos sobre ele, mas a gente escolheu falar hoje de um tema bem específico dentro da revolução industrial, que é por que surgiram as fábricas quando elas surgiram, né? Esse é o grande foco do vídeo de hoje. É bom a gente lembrar que muitos historiadores, muitos pesquisadores do assunto classificam como já existindo a quarta revolução industrial. Então a gente tem essa revolução que é o surgimento das máquinas, a gente tem uma segunda revolução que é a partir da invenção da eletricidade, uma terceira que é a partir da robotização da produção, né? E a gente está vivendo uma quarta que está em curso, que seria a internet das coisas, que seria essa conectividade, né? O nosso foco desse vídeo seria essa primeira revolução industrial, que é lá quando na nasce Inglaterra, século XVIII, né? máquina a vapor, Exato. Carvão, aquela coisa toda que a gente vê lá no ensino fundamental. Mas né? até antes disso um pouco, né? Por que essas fábricas... Como chegou nisso, né? Porque como esses locais fechados, onde você tem um monte de trabalhadores lá dentro, surgiu? Porque aí tem uma discussão que historiadores, economistas e sociólogos debatem muito, e é isso que a gente vai trazer um pouco hoje, né? Por que é assim? Por que é assim? Porque tem um clichê, né? Aquele clichê que as pessoas acham que as fábricas surgiram por conta das máquinas, né? Então as máquinas, a gente teve um avanço tecnológico e aí começou a surgir as primeiras máquinas. As máquinas eram muito grandes. Exato, e aí a fábrica teve que surgir para essas máquinas terem onde serem colocadas e tudo mais. Será então que é isso mesmo? Será que as fábricas surgem por conta das máquinas? Era uma coisa inevitável, É. tinha que ser assim. E aí a referência que a gente vai usar está aqui nesse livro, Crítica da Divisão do Trabalho, que é um artigo, né, na verdade, que nós vamos usar, que o texto, o título do artigo, deixa eu citar aqui porque ele é bem grande, é do Margling, que é a Origem e as Funções do Parcelamento das Tarefas, para que servem os patrões, que é da década de 70 que ele escreve esse texto. O Margling, ele é economista, na verdade, mas ele faz um diálogo bem interessante com a história. E ele vai usar em algumas partes do seu texto, né, esse historiador super importante da Revolução Industrial, que é o Thompson, né, o Edward Palmer Thompson. Inclusive a gente também vai usar um pouco do Thompson aqui para embasar nosso vídeo de hoje. Ah, sim, porque é quase que impossível a gente falar de Revolução Industrial sem falar do Thompson, né? Porque ele é fera nesses estudos aí. Uma referência. Então muito do que, né, vai estar aqui hoje a gente vai estar bebendo aí dessas fontes. Bom, vamos lá. Qual é a premissa do Margling, né? É a ideia de que qual é a função do patrão dentro de um sistema de produção, né? Para que serve essa figura? Ele é tão necessário assim? Né? É como hoje a gente se perguntar para que serve o coach. Né? Tem uma especulação nesse sentido. Cuidado com criticar os coaches, cara. Isso melhor não. Mais ou menos aí. Então, assim, pra gente entender isso, né, a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar como é que se produziam as mercadorias, né, antes da Revolução Industrial. A ideia é mostrar essa transição, que ela não é uma coisa dada e automática, né? Ela foi fruto de opções, né, de escolhas, né, e não necessariamente dos trabalhadores. Né? Sim, é um processo, né? Bom, então primeiro vamos lembrar que lá na Idade Média, né, final da Idade Média, início da Idade Moderna, a gente tinha as mercadorias sendo produzidas pelos artesãos, né? Então você tinha lá o sapateiro, né, você tinha lá o ferreiro, né, o tecelão, e esses caras trabalhavam em suas casas, né, em companhia de algumas pessoas, né, tá? Todo o trabalho era então manual, artesanal, e
era basicamente assim que se dava o trabalho. Então esse cara, né, esse artesão, ele tinha todo o know-how, ou seja, o conhecimento de como fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo lá, o sapateiro. Então ele fazia todo o processo de produção do sapato. Desde o Inclusive, tratamento da matéria-prima Isso, ele tinha até o né, produto você ir final na buscar venda. a Né? matéria-prima, você saber qual a matéria-prima, você fazer o sapato e você vender o você sapato. vendeu o sapato. Então ele tinha todo esse processo mesmo, do começo ao fim, Isso. né? E mais interessante que isso ainda, ele tinha, além desse controle então da mercadoria em si, do produto que ele está fazendo, ele tinha um controle do próprio tempo de trabalho. Isso né? é uma outra coisa importante que vai ser discutida. Fundamental. O tempo. Então assim, tempo. quanto tempo eu vou trabalhar por semana? Quanto né? é necessário para produzir esse sapato? Isso. Né? E aí é muito interessante porque você tinha. O ritmo de trabalho era outro. Né? Ah, então hoje já tá chovendo muito. Não vou trabalhar hoje não. Tá muito frio. Tá muito frio, hoje eu vou ficar aqui, né? Com a minha mulher. Lembrando que é uma época em que quentinho. não tem essa presença onipresente do relógio. Exato. Ah, Não é sim. um mundo As medidas regido de pelo tempo relógio. são outras, Né? né? Então assim, normalmente se começava a trabalhar com o nascer do sol. Isso. Tá? Mesmo que ele não é um camponês, mas mesmo assim, né? Uhum. Então eles podiam, porque eles tinham total controle da produção, trabalhar o momento em que eles quisessem. Uhum. E nesse momento em que o trabalho ainda de forma bastante artesanal, mas era muito comum também essa coisa na Idade Média, né, da profissão do pai passar para o filho, Sim, né? Então você tinha lá, meu pai é sapateiro, você é sapateiro, e assim vai. E é interessante que a gente tinha, até o Marlin coloca isso, ele usa a pirâmide linear, né, que a gente vai ver que depois vai ser diferente dessa pirâmide hierárquica, que a pirâmide linear é assim, não, eu vou te ensinar, existe uma hierarquia, eu sou o que tem o know-how, que estou te ensinando, ou seja, eu sou superior a você, mas em algum dia você vai chegar, exatamente. Então se tinha essa ideia de que não, eu estou nesse momento, mas eu sei que que vai mudar. Né? Não é uma questão de que antes era todo mundo igual, todo mundo, né, não era uma sociedade igualitária, não é essa questão. Existia já uma divisão, uma hierarquização da produção, Isso. mas de uma era forma possível. Exato, de muito diferente do que vai ser mais tarde com as fábricas, né? Isso. Com o desenvolver da época moderna, tá, na Inglaterra, isso vai começar a mudar. Você vai ter a figura que vai ganhar bastante relevância nessa época, vai ser o burguês. Que é o que faz intermediação, que vai vender a matéria-prima e depois comprar o produto final e revender esse produto final. Então isso vai gerar uma mudança na maneira de produzir. Né? Então assim, você vai ter um artesão produzido em casa ainda, porém, como o objetivo era cada vez produzir mais e mais rápido, vai começar a haver uma divisão do trabalho. A princípio é isso. Né? Você vai ter uma divisão do trabalho, mesmo esse trabalho sendo feito em casa. Que em alguns lugares chama-se o sistema doméstico, né? Ele não é mais o artesanato, que você trabalha em casa com a sua família e você detém todo o controle sobre o tempo e sobre as ferramentas, sobre a matéria-prima, tudo. No sistema doméstico, para atender a demanda do burguês, você vai ter que trabalhar por encomenda. Isso. Então o burguês vai promover, por vezes ele trazia a matéria-prima e encomendava, quero tanto. E isso, parte do controle começa a sair da mão do trabalhador. Mas nesse momento, e ainda é um processo, né? Porque nesse momento ainda, como ainda ele tá na sua própria casa e tal, então tem uma pressão, né? Sim. O burguês começa, não, ó, tem prazo, eu quero que você me entregue o Mas ele ainda sapato. pode. Mas ainda é aquela coisa, ele tá na casa dele, ele tá, né? Ele vai, né, no jogo de cintura. E aí esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas que os capitalistas, que os burgueses vão ver. Pô, os caras não estão rendendo Isso é um quanto problema deve. pros burgueses. Pros burgueses, óbvio, né? Tipo, os caras não estão rendendo como deveria render. Continua na Porque maciota pobre aí. é tudo vagabundo. Continua só querendo, né? E ao mesmo tempo também se começa a ter uma discussão dessa questão do próprio. Não, a gente tá dando a matéria-prima, mas o cara tá gastando demais. Ou o cara tá enganando e tá colocando uma outra matéria-prima mais barata. Ele está subtraindo parte da matéria-prima, né? Porque o controle, o saber, né, ainda pertence ao trabalhador. Isso. Então o burguês, né, o que faz a encomenda, ele não tem controle, não faz a menor ideia como é que faz o sapato, por exemplo. E quem sabe disso é o trabalhador. Então ele consegue usar esse conhecimento para manipular, para ter um jogo de cintura. Então ele pode usar um couro X no lugar do couro Y, ele pode fazer 4 pares e desvia o outro, né, quem encomendou não vai ter esse controle. Então o conhecimento era uma ferramenta de poder do trabalhador frente ao... Exato. E isso vai incomodar demais, né, a burguesia. Sim. Tanto essa coisa do trabalhador ter esse total conhecimento, quanto esse controle do tempo e da disciplina desse trabalhador. Né? E aí entra a ideia da fábrica. Sim. Exato. Essa é a defesa
do Margli, né? Que é uma defesa muito genial, assim, né? Ele tá ancorado em vários trabalhos de historiadores, Sim, inclusive do o Thompson, né? ele cita o tempo todo. Que é justamente esse fato, quer dizer, como é que eu faço esse trabalhador, né, usar todo o tempo de trabalho para trabalhar, né? Porque era um momento da história, né, em que a ideia de trabalho não era o trabalho dignifica o homem. Isso ainda não estava posto na sociedade, né, moderna. Então, assim, havia ainda uma ideia de que trabalhar era ruim, né? Que trabalhar era algo apenas necessário para sobreviver. E que você deveria usar parte do seu dia para você ter lazer, para você se divertir e tal, né? O trabalho é o básico, né? Pra Sim. você não morrer de fome. É basicamente isso. Eu acho que é legal de citar, então, uma parte aí do texto. É um burguês falando sobre como trabalham esses artesãos nas suas casas, né? Então ele diz assim: quando os fabricantes de malhas ou de meias de seda conseguiam um bom preço pelo seu trabalho, observa-se que raramente trabalhavam nas segundas-feiras e nas terças-feiras, mas passava a maior parte do seu tempo na cervejaria ou no boliche. Quanto aos tecelões, é comum vê-los bêbados nas segundas-feiras, com dor de cabeça nas terças-feiras e com as ferramentas estragadas nas quartas. Quanto aos sapateiros, eles preferem ser enforcados a esquecerem São Crispim na segunda-feira. E isso geralmente se prolonga enquanto tem no bolso uma moeda de 1 penny ou o crédito no valor de 1 penny. Ou seja, né, é genial isso, né? O Thompson traz isso, é muito legal, como ele traz essa questão da resistência, né? Como que nesses primórdios se resistiu ao trabalho, né? Se resistiu demais ao trabalho. E, puxa vida, né? Com toda a razão do mundo, mas como a gente pode ver também como foi esse discurso, e aí depois também seria um outro vídeo dizer como que esse discurso pró-trabalho deu certo, e deu tão certo, né? Que hoje a gente vive essa sociedade absurda, né? Que as pessoas fazem hora extra e trabalham em casa como os dois. Orgulho disso. Tem orgulho disso. Então deu muito certo, né? Mas é importante relembrar que lá nos primórdios houve muita resistência. Então, assim, essa ânsia pelo trabalho não é natural, certo? E é isso que esse trecho do livro mostra pra gente. Né? E o texto que a gente está usando para montar o vídeo, o esqueleto desse vídeo, é o texto do Marg, que ele diz exatamente que não é natural trabalhar, e a forma como a gente trabalha, muito menos. Né? Então, e não é uma coisa tipo assim, mas sem esse sistema capitalista, com essa fábrica aí, com o patrão, com essa disciplina, a gente não teria o progresso que a gente tem hoje. E o Marg questiona exatamente esse ponto. Será que se a gente não fizesse de outra maneira, né, não alcançaríamos os mesmos, esse progresso que a gente tem hoje? Né? Então, será que esse sistema de fábrica ele é superior tecnologicamente, né? Ele é mais efetivo, mais eficaz do que o sistema dos artesãos? Eu acho que essa é a grande palavra. Se ele é mais efetivo e mais eficaz né, do que esse sistema. Então, assim, pro Margli, né, ele vai perguntar assim, então, mas por que a fábrica, então? Né? Então, da onde que vem a fábrica? Então, a fábrica para ele, né, e pro Thompson também, né, ela surge, na verdade, não porque surgiu, de repente, uma máquina tão grande que não cabia mais dentro da casa dos trabalhadores. Não foi por isso. Tanto não foi assim que as primeiras fábricas tinham as mesmas máquinas, né, que os tecelões, por exemplo, usavam em casa, também eram usadas dentro das fábricas, certo? Só que então por que levar o trabalhador para a fábrica? Né? Qual era o objetivo então dessa fábrica? Porque ele produz mais na fábrica? Ele mostra que não. Ele dá vários exemplos de que a produção não era maior. A diferença é que você pegar o trabalhador e fazer ele trabalhar muito mais tempo, ele produz mais. Mas se colocassem eles para trabalhar a mesma quantidade de tempo em casa e na fábrica, a produção era semelhante. Então isso não explicaria, né, automaticamente a adoção da fábrica, a não ser pela ideia de que o burguês, que estava dependendo ainda desse poder do trabalhador, precisava controlar 100% do trabalho, mesmo sem saber nada sobre aquilo. A fábrica ela vai trazer esse controle e a disciplina, né? Acho que controlar esse trabalhador, o corpo do trabalhador, você vai controlar se ele vai ao banheiro, que horas ele entra, que horas ele sai, se ele está conversando com alguém, né? Você tem esse controle total do corpo e você tem esse controle da produção, né? Do conhecimento, que era algo que ele tinha, todo o processo, e agora ele vai ter extremamente fragmentado, especializado. Então você só vai pôr a sola do sapato, você só vai pôr o cadarço, você só vai, né? Então você tira esse conhecimento que o
que o trabalhador tinha antes. E o Marx ele cita muito o Adam Smith, né, o Ah. pai do liberalismo, Ele né? E mete a lenha no Adam Smith, porque o Adam Smith tem um exemplo didático que ele usa para justificar a divisão do trabalho. Quanto mais dividido for, mais se produz, mais rápido produz, mais progresso vai ter, olha que bacana. Só que daí o Marx fala, mas não é bem assim. E ele usa exatamente o exemplo que o Adam Smith gosta tanto, que é a ideia do alfinete. Então, para fazer um mísero alfinete, dá para você destrinchar isso em várias funções diferentes para fazer o alfinete. Isso vai fazer a produção ser muito maior. E o Marx diz que não é bem assim. Porque eu poderia criar uma divisão de trabalho que não emburrecesse. Eu poderia dividir o trabalho sem tirar o conhecimento do trabalhador. Né? Não é a questão de não dividir, a pessoa faz tudo. Mas a forma como é dividida em benefício do patrão, né, e não do trabalhador. E é engraçado porque ele cita o próprio Adam Smith para dizer que a divisão do trabalho faz com que o trabalhador fique menos inventivo. Exatamente. Quer dizer, o Adam Smith está falando isso. Uhum. O próprio Adam Smith está dizendo que ele admite, né? Ele admite que se dividir, né, o trabalho, botar fazer só uma parte, vai tornar ele menos criativo. Ele aponta essas contradições. O Adam Smith também defende a ideia de que você tem que ter uma sociedade com a concorrência. Todos contra todos, né, e o progresso, na busca pelo progresso individualmente, vai levar todo mundo a progredir enquanto sociedade. E ele fala que essa tática do patrão em emburrecer mesmo o trabalhador, isso na verdade é uma tática para eliminar a concorrência. Porque daí o artesão não vai concorrer com a minha fábrica, né? Então isso é anti-liberal, isso é contra as ideias do próprio Adam Smith. Né? Então ele aponta também essas contradições dentro do discurso, né, que está sendo usado para defender a fábrica. Sim. Enfim, aí a gente tem então toda essa ideia de que para que se produza mais, para que se venda mais, para que se lucre mais, né, você deve então controlar esse trabalhador. Então, se aquele trabalhador antes, a gente falou, né, ele trabalhava quando o sol nascia, com a fábrica, né, o sino vai tocar às 6 horas da manhã, esteja sol, você morando perto ou não da fábrica, esteja frio, isso não importa, chovendo, né, quer dizer, 6 horas é a hora que começa o trabalho, né, e a hora que termina o trabalho é lá a hora estipulada, seja lá 6 da tarde, 7 da tarde, da noite, não importa. E retirando o conhecimento do trabalhador, você tira a opção do trabalhador de fazer outra coisa. Então, é todo um esquema e não é teoria da conspiração. Né? Isso foi uma política engendrada envolvendo polícia, envolvendo o governo, envolvendo a aprovação de leis, envolvendo várias coisas. E aí, isso é só importante dizer que tanto o Marglin quanto o Thompson trazem essas fontes pra gente para demonstrar como o governo e essa galera estavam empenhados, né, em construir esse modelo e construir esse modelo para controlar o trabalho e o trabalhador. Inclusive aquele trecho que o Daniel leu que falava, né, dos trabalhadores, segundo o cara tá bêbado, terça não sei o que, dessa resistência que os trabalhadores vão ter nesse início das fábricas, é interessante porque eles usam, né, os capitalistas tem várias fontes que mostram isso, dizendo assim, olha, esses caras aí, se a gente pagar mais do que eles pouco mais do que eles merecem, o que eles vão fazer? Eles vão beber, eles vão se divertir, então não dá mesmo, então por isso que tem que ser um salário mínimo, para sobreviver, não dá para sobrar, porque se sobrar ele não vai querer trabalhar, ou ele não vai estar disponível, né, saudável, digamos assim, para trabalhar. Então tinha esse discurso mesmo, tem cálculos que foram feitos para ver quanto era necessário pagar para que o trabalhador não morra de fome, e para que não sobre o suficiente para que ele fique bebendo. Então, assim, não pode. É interessante de pensar nessa concepção de lazer, né? Porque ao trabalhador, ao pobre, não existe essa possibilidade. Então a tua função é trabalhar, dormir, comer, dormir e trabalhar. E o lazer é visto como preguiça, como indisciplina. Para a população, né? Para os pobres rebaixado, e tal, né? É importante lembrar, né, que isso vai depois gerar uma outra discussão que vai ser em que momento que o trabalhador incorpora isso, né? Porque vai ter um certo momento que o trabalhador vai incorporar a ideia de que não, trabalhar dignifica o homem, trabalhar é importante, né? E que é algo que acho que foi estudado e é o grande trabalho sobre isso é o Thompson também, na formação da classe operária, e antes dele o Weber, né? Na ética protestante e o espírito do capitalismo. Porque a religião ela vai ser muito influente também. A minha vida é essa, eu tenho que aceitar a fábrica, eu tenho que aceitar o meu trabalho. Então isso vai ser muito
importante, ele não tem escapatória, né? Que isso é a vida dele. O Thompson fala, agora eu não lembro se acho que é na formação da classe operária, que ele fala das fases, que é bem interessante, né? Ele fala que a primeira fase do trabalhador na fábrica vai ser essa fase da resistência, em que ele fala, não quero trabalhar, né? E ele vai lutar de diversas formas. E aí a gente vai ter uma série de mecanismos, né? De regras, de punição, e aí depois vem a questão da religião, depois vem a escola, enfim. As pessoas apanhavam enquanto trabalhavam. Aí, a segunda fase, ele vai dizer que é a fase que os trabalhadores, tipo, poxa, estamos aqui mesmo, tem que fazer, mas então se conscientiza e fala, não, vamos lutar pelos nossos direitos, né? E a terceira fase, que seria mais próxima à nossa realidade, que seria essa fase assim, eu virei, meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra, né? Tipo, eu quero, eu brigo pra fazer hora extra com meu colega, porque eu quero, e me orgulho disso, essa ideia de que o trabalho dignifica, trabalhar a minha vida, o trabalho é a minha vida. Então, e aí ele vai falando quanto deu certo, né? Isso a gente consegue ver que meio que se naturalizou na nossa sociedade, né? E se você falar qualquer coisa contra o trabalho, meu Deus do céu, as pessoas te olham já como se você fosse, né? Exatamente, naturalizou essa ideia de que o trabalhar é maravilhoso. Sendo que cada vez mais, aí isso é uma outra, fazendo esse link com o presente, o número de pessoas doentes pelo trabalho, o número de pessoas que tomam remédio, né? Que tem doenças psíquicas e tal, é absurdo, né? Mas ao mesmo tempo não se faz uma crítica das condições e do trabalho de hoje em dia. E aí entra a importância da história, da gente desnaturalizar essas questões, né? Então, não foi sempre assim, né? E se não foi sempre assim, pelo contrário, a maior parte da história da humanidade não foi assim. Né? Tanto é que trabalho era coisa ou de escravo ou do cara que a palavra trabalho significa castigo, né? Ou aquele que é muito pobre, né? Aquele que realmente não tem outra maneira e a única coisa que sobra para ele é fazer isso, né? Então, assim, é interessante olhar para o surgimento da fábrica e perceber que isso foi uma imposição de um sistema onde o governo, né, onde a classe, né, mais alta impôs isso ao trabalhador, né? Então, assim, o trabalhador tinha um estilo de vida com muito mais lazer, momentos, né, de reflexão, porque isso mostra que o ser humano, ele não nasceu com essa ideia natural do trabalho. O trabalho é necessário? Sim, óbvio, né? Todos precisamos sobreviver. Porém, a maneira como a gente entende o trabalho hoje, ela não é natural do ser humano. Disso decorre também da Revolução Industrial e tal, essa questão do consumismo, né? Esse consumismo exacerbado, então eu preciso trabalhar para comprar. Tudo isso é uma construção. Né? E são estratégias de controle social mesmo. E que deram muito certo, né? Mas que vão sendo adaptadas, vão sendo atualizadas, mas são as mesmas estratégias. Lembrar também o Foucault, né? Quando ele mostra que essas primeiras fábricas, e até hoje, na verdade, né? Você tem um controle, né, total sobre o trabalhador. Então, quando o cara entrava dentro da fábrica, né, havia alguém vigiando ele o tempo todo. Essa figura do supervisor, né? Daquele exatamente. O panótipo. Né? Então, você tem toda essa ideia de controle desse cara e obrigar ele realmente a trabalhar, né, para se produzir mais. Né? E, claro, isso vai gerar um lucro muito maior. E daí vem as semelhanças que não são coincidências entre escola, entre prisões e entre fábricas. Mas isso é um outro vídeo, pessoal. Vamos deixar vocês com essa curiosidade, a gente não vai falar agora. Mas é interessante notar essas questões. Hein? Sim, mas eu acho que é isso, né, meninos? Sim, alguma coisa a mais? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.